Lá no ICL Notícias, Jamil Chad, vamos ver juntos aqui o que o Jamil está falando da operação contra o X. Bastante. Alvo de busca e apreensão em Paris. Eu diria complicada com a justiça francesa. Não é só com a justiça francesa, vamos só lembrar que a União Europeia multou a plataforma X em 120 milhões de dólares. Então, obviamente, não é a primeira vez, a multa foi agora, foi há poucos meses, e agora a justiça na França, em relação, como você citou, Vivi, essa questão da pornografia, mas não só a questão da pornografia, negacionismo, em relação à difusão do ódio, são vários os aspectos da investigação, justamente em relação aos algoritmos. Agora, o que é que a justiça francesa tem entendido? Os algoritmos não nascem num pé de árvore, né? Os algoritmos não se procriam sozinhos. Quem é que está por trás do algoritmo? Então, essa é a questão fundamental da justiça francesa, justamente nessa palavra que você acabou de citar, a cumplicidade, ou seja, de que forma essa arquitetura foi montada para permitir que coisas como essas aconteçam de uma certa forma, fora do controle daqueles que organizaram o algoritmo. Ou seja, a cumplicidade, sim, da empresa em relação ao que está acontecendo. Esse é um primeiro aspecto que eu acho que vale a pena deixar claro. O segundo é que Elon Musk está sendo convocado, sim, para uma audiência. É voluntária, tá? É voluntária, não vai ter mandado de prisão, etc. Ele pode aparecer, está marcada para abril, etc. Vamos ver, eu suspeito que ele vá absolutamente ignorar, pelo menos se ele achar que a justiça francesa, como a justiça brasileira, né, quem são vocês para me questionar, vamos ver como é que ele vai reagir. Mas tem mais um elemento curioso dessa história, mas é só um detalhe, mas que eu acho que a gente vale lembrar aqui. Quem iniciou tudo isso foi um deputado francês, que deu início a toda essa investigação, etc. E o William com certeza vai me dizer, mas com certeza ele é comunista, né, William? Ou com certeza... Não, ele é de centro-direita. É um deputado conservador, estava absolutamente chocado com o fato de que, claro, que surpresa, a liberdade de expressão não é absoluta para você causar dano na sociedade. Então, olha só que história curiosa, não vem da esquerda essa pressão sobre Elon Musk na França, vem justamente daqueles, talvez até mais tradicionais, aquele grupo político na França, absolutamente, eu diria, parte do establishment francês. Esse é um elemento. O outro elemento é que corre, obviamente, uma sensação, eu diria, aqui na Europa, de que chegou o momento das plataformas darem uma resposta sobre a sua responsabilidade diante da sociedade. Jamil, isso tudo é um absurdo. Acho importante explicar, o Twitter sempre foi um espaço onde a pornografia foi permitida. A plataforma permite a publicação de pornografia, por isso, inclusive, tem muitos produtores de conteúdo adulto, né? O nome atual que a gente dá ator e atriz pornô, que fazem conteúdos produzidos para o Twitter, né? E aí depois vendem suas plataformas outras lá, Privacy, OnlyFans, etc. O problema é que quando você é permissivo demais, você acaba permitindo que o espaço também seja usado para disseminadores de pornografia infantil e outros tipos de crimes relacionados a sexo e a sexualidade. O ponto mais grave nessa história, e isso já é sabido, que o Twitter já tinha essa finalidade, tinha muita gente usando para disseminar pornografia infantil, é que agora a plataforma está criando imagens de inteligência artificial de crianças e adolescentes. Isso é talvez mais grave do que a notícia anterior, que já era sabida, já era um espaço onde isso acontecia, tinha uma cobrança muito grande em relação ao Twitter, né? Só o dono chama de X, viu, gente? Ninguém chama esse negócio de X. É Twitter o nome da rede social, vai ser para sempre Twitter. O espaço sempre foi usado para isso, já tinha muita crítica, já tinha muita cobrança das autoridades para que o Twitter fizesse a regulação de uso da plataforma para a pornografia infantil. Mas mais grave do que isso, e o César já acompanha isso comigo aqui, eu nas últimas semanas falei no rolê sobre isso, como a plataforma, o Grok, né, a inteligência artificial do Twitter, estava sendo usada para criar. E assim, gente, para explicar para vocês, por exemplo, alguém postava uma imagem de uma jovem ou de uma criança de biquíni, de sunga, de roupa.
as pessoas pediam para o Grok para fazer aquela foto sem roupa. E aí o Grok, sem fazer o óbvio filtro etário da foto que estava sendo postada, fazia o que as pessoas pediam. O Twitter disse que estava banindo as contas, passou a restringir esse tipo de pedido feito para IA para contas verificadas, né, que são contas que têm um mínimo de registro, mas ainda assim isso continua acontecendo e a plataforma continua sendo cobrada. O uso para pornografia infantil, César, as redes sociais todas praticamente são usadas para isso desde sempre. É por isso que a gente cobra a regulamentação e a regulação das redes sociais, para que elas sejam responsabilizadas quando esse tipo de conteúdo é postado nas suas redes. Mas mais do que isso, César, usar a IA do próprio Twitter para produzir conteúdos de IA, de pornografia infantil, de sexualização de crianças e adolescentes, é uma camada adicional de problema nessa história, César. Uma camada adicional. E, Jamil, veja, tem uma questão esse tipo de pauta chega a me dar dor de cabeça, juro, porque assim, é inacreditável que a gente tenha que argumentar algo tão elementar, um parâmetro de civilização mesmo, como algo aí, sabe, Jamil? E como eu vejo, tem uma ideia do campo marxiano que é o seguinte: o Marx diz que a gente ainda está na pré-história da humanidade por conta da sociedade de exploração que garante esse processo de exploração do ser humano pelo ser humano. Eu vou em termos de probidade intelectual, tá? Para não dizer que eu estou formulando isso, eu estou só adaptando a ideia. A gente ainda está na pré-história da internet, Jamil. Eu estou seguro que os nossos netos, Jamil, daqui a 40, 50, 60 anos, eles vão estar em sala de aula e os professores, as professoras vão dizer: olha, vocês acreditam, meu filho, que no começo do século, lá em 2020, 2026, era assim que a coisa funcionava? Não tinha nenhum tipo de regulamentação e as pessoas podiam produzir imagem de crianças nuas, utilizando inteligência artificial para promover a pornografia infantil. Perdão até ter que trazer isso dessa forma, mas como eu vejo, para te passar, Jamil, isso caracteriza um tipo de pré-história ainda da internet, e a gente precisa debater isso para avançar no sentido de coibir esse tipo de coisa, porque é inacreditável, cara. É inacreditável, César. Eu sempre penso como é que as outras gerações vão nos olhar em vários aspectos. Essa é uma delas, sem dúvida nenhuma. Talvez é o equivalente a quando a gente olha aquelas publicidades de médicos recomendando cigarro, fume, etc. Deve ter alguma semelhança. Claro, sinceramente, no que se refere às crianças, eu acho ainda pior, ainda mais ofensiva. Agora, olha só que curioso, justamente hoje, no Parlamento Espanhol, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, está propondo uma nova, eu diria, organização da sociedade em torno das redes sociais. Primeira delas, proibição de redes sociais para crianças até 16 anos. Essa é a proposta do governo espanhol, que está sendo apresentada nesta terça-feira. Estamos na terça-feira, né? Desculpa. São mais perigosos nesta terça-feira. 16 anos. Ou seja, até 16 anos, simplesmente ser proibido qualquer adolescente, criança, no fundo, ter acesso às redes sociais. Primeiro ponto. Segundo ponto, sim, o óbvio, regulação. Ah, não, mas isso é censura. Não. Você iria numa loja, numa banca de jornal, que venderia ali no stand absolutamente livre para qualquer um comprar pornografia infantil? Não, né? Ou você denunciaria aquela banca de jornal? Claro. Então, calma aí. Então, por que a plataforma tem a liberdade de oferecer isso? Que história é essa? Onde está exatamente? Então, se tiver uma banca de jornal que ofereça material neonazista, pedofilia, etc., essa aí tá ok? Não. Então, o que vale offline, vale online. Basicamente essa a regra. Esse é um primeiro ponto. E agora tem um outro aspecto que ele falou, que vai muito na direção que você está colocando, César. Ele falou o seguinte, o Pedro Sánchez, hoje no discurso dele: as redes sociais, a rede social, no caso, é um Estado falido. Um Estado falido. É do tamanho de um Estado, né? Ele tem o peso hoje de um país no mundo, né? Ele tem essa influência gigantesca na vida de todos nós, mas ele faliu. Muitos estados, inclusive.
Exatamente. Mas ele faliu. Faliu o quê? Em termos financeiros? Não. Ele faliu moralmente, ele faliu em termos, obviamente, da construção de uma sociedade, da civilização, dos direitos humanos. Então, o que diz o Pedro Sánchez? Nós, os governos, aqueles que de fato representam populações inteiras, precisamos recuperar as redes sociais. Recuperar no sentido de retomar, basicamente, o controle. Lá vem vocês aí falando em censura. Não, não é censura. É o controle para permitir justamente que esses abusos não aconteçam. Inclusive, Vivi, só para trazer um contexto internacional também, essa proposta espanhola não é nova, tá, gente? Já está em vigor na Austrália. A Austrália proibiu as redes sociais para menores de 16 anos. Todas as plataformas estão tendo que criar mais camadas de verificação etária na Austrália e estão apagando contas de menores de 16 anos na Austrália. Isso já está em vigor na Austrália desde dezembro do ano passado e agora em janeiro as plataformas estão sendo cobradas multas de até 179 milhões de dólares australianos por dia por descumprimento. William, na Suíça não tem essa regra, mas na escola dos meus filhos, basicamente, a recomendação, que é mais do que uma recomendação, basicamente querem fazer mesmo parte dessa comunidade, proibição absoluta até os 16 anos também. Então, falar, mas cada família é livre? Cada família é livre, obviamente, não tem nenhuma dúvida. Mas quando você tem a escola que é das 8 às 5 da tarde, limitando isso, tem um impacto, sim, direto na vida daquela comunidade, pelo menos. Mostrando que é possível, né, Jamil? Posso fazer um parênteses? Claro. 10 segundos, que eu acho importante. Veja, a coisa não precisa ser tão drástica quanto pedofilia ou pornografia infantil, tá? Porque veja, se você tem uma criança ou um adolescente, o psiquismo ainda não está completamente consolidado, e crianças e adolescentes são muito mais suscetíveis a sugestões, a ataques, esse tipo de coisa. Gente, a gente que trabalha com jornalismo sabe muito bem quão difícil é operar em rede social, porque você recebe ataque, muitas vezes de graça, muitas vezes criticando a tua aparência, muitas vezes ofendendo membros da tua família. Existe um custo psíquico altíssimo. Você imagina o impacto que isso não exerce numa criança de 8, 9 anos que passa a ter a sua própria aparência criticada numa rede social, que recebe desafio disso, desafio daquilo, não vou falar os nomes para não, entendeu? Mas que estimulam a automutilação, suicídio, esse tipo de coisa. Então, é óbvio que não se trata de censura, se trata de ter o mínimo de parâmetro de civilização para a regulamentação de plataformas que hoje, como o Jamil disse, têm a força de países e são absolutamente fundamentais na forma como a gente se organiza socialmente. E tanto aí, né, Jamil, onde você mora, a Austrália também mostrando que é possível. Acho que isso que é o principal. A gente tem essa discussão há muito tempo aqui no Brasil, e aí sempre parece que aquela coisa, não, é muito difícil. Não é tão difícil assim. Precisa querer muito, né? Não. E olhar para essas crianças. Fala, Jamil. Não, eu acho que essa questão é irreversível. Não, por que é irreversível? É uma decisão política, é uma decisão de sociedade. Ele fala, é irreversível. Tem coisas que a gente pensou que, né, cinto de segurança nos carros, coisas elementares, absolutamente simples, capacete. Exatamente. Essas coisas que falam, não, isso é impossível. Bom, foi provado, claro que não é do dia para a noite, mas é possível. E no caso das redes sociais, é absolutamente fundamental para a saúde mental da sociedade, para a democracia, e eu diria, inclusive, para a inteligência dos nossos filhos, porque realmente tem muito em jogo ali, muito em jogo. É isso, já a inteligência e a saúde, né, mental dos nossos filhos, isso mesmo, e a segurança. Eu quero girar aqui a pauta, conversar contigo agora sobre esse encontro, né, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Colômbia, Gustavo Petro, se reúnem nesta terça-feira na Casa Branca em Washington. O combate ao narcotráfico será o tema central da conversa, que acontece após um ano marcado por tensão, muitas tensões entre os dois. Trump acusou o presidente colombiano de envolvimento com o tráfico de drogas, sugeriu uma operação militar no país, a gente trouxe isso à época aqui para vocês. Já o presidente colombiano reagiu e afirmou que as acusações do republicano foram retaliações por ele ter recusado a atender interesses econômicos dos Estados Unidos. Ele também criticou fortemente a operação
que resultou no sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos. Jamil, o que você pode contar para a gente, enfim, o que a gente pode esperar dessa reunião de terça-feira, né? Olha, é imprevisível, Vivi, sinceramente, mas eu acho que todos nós deveríamos estar atentos para entender um pouco de quem será, vamos dizer assim, Donald Trump em relação à América Latina de uma forma geral e em relação ao presidente Lula no próximo mês em Washington. Então, é uma espécie de teste. Eu acho que tem muita gente na América Latina olhando para essa reunião, olhando de que forma Petro vai reagir, sem dúvida nenhuma, mas se haverá algum tipo de armadilha, se a gente pode colocar assim, por parte da Casa Branca. A Casa Branca, obviamente, fez esse gesto no sentido, perdão, não esse gesto, essa reunião no sentido de você avaliar se existe espaço para um diálogo. Eles têm colocado coisas extremamente duras em relação ao governo de Gustavo Petro, tem colocado em um momento, Donald Trump chegou a dizer que ele deveria se cuidar porque ele poderia ser o próximo justamente em relação ao destino do Nicolás Maduro. Então, assim, era mais do que uma ameaça, era realmente uma intenção de fazer dano ao governo de Gustavo Petro. Ele não tem reeleição, é uma situação um pouco diferente. Obviamente que o partido dele participa, etc., mas ele não pode participar dessa reeleição. Então, há um aspecto um pouco diferente. Mas eu insisto, eu acho que nós todos temos de acompanhar com muita atenção, primeiro, para saber se há espaço, de fato, para o diálogo entre dois líderes, eu diria, radicalmente diferentes em termos ideológicos, se não vai haver algum tipo de arapuca e, acima de tudo, de que forma essas diferenças vão ser encaminhadas. Se Donald Trump vai dobrar a aposta, se ele vai, de alguma forma, usar isso para colocar mais pressão, ou se há um espaço para negociação. Donald Trump chega a todas essas reuniões com um sentimento de muita força. Força porque ele conseguiu retirar da Venezuela Nicolás Maduro e manter um governo submisso a ele consegue fazer isso. Ele conseguiu, na semana passada, a gente falou muito pouco sobre isso, mas ele conseguiu que um tribunal no Panamá tornasse inválido os contratos dos chineses no Canal do Panamá. Isso também é tão absurdamente grande em termos de impacto quanto a retirada de Nicolás Maduro. Mas são empresas, é um contrato? Não, é o contrato do controle do Canal do Panamá. Né? É absolutamente estratégico. Então, ele chega a todas essas reuniões com, eu diria, com um sentimento de muita força. Resta saber qual Donald Trump vai na reunião, né? Se é o Dr. Jerk ou o Mr. Hyde, né? Se vai ser I know the words, I have all the words. Se é o Trump que vai dizer você é um narcotraficante, eu te odeio, ou se é o Donald Trump que vai dizer muito bom receber você aqui, te adoro, eu sou seu fã. Porque, literalmente, gente, pode acontecer as duas coisas, tá? Ele pode colocar vídeos comprometedores numa tela e todo mundo olhando constrangido, parecendo uma cena de The Office, falando, nossa, olha só, as mortes por narcotráfico na Colômbia, ou ele pode dizer, nossa, eu adoro você, vamos tomar um café colombiano. Qualquer uma das duas coisas pode acontecer, mas o Jamil já nos alertou muito bem. É um sinal do que a gente pode esperar para a reunião com o presidente Lula. Não me parece que com Lula o Trump vai dar um cavalo de pau tão grande, né? A relação está melhorando, os países estão mais próximos, mas com a Colômbia a relação é muito tensa e ainda assim, num gesto de muita coragem, admito, o Petro topou ir até a Casa Branca com o risco de sofrer o que sofreu o Zelensky, o Ramaphosa, outros presidentes que foram visitar o Donald Trump para participar do seu ritual de humilhação pública que ele costuma fazer na Casa Branca. Esperemos que com o presidente Lula a história seja diferente e pela construção da relação nos últimos meses, talvez seja mesmo. Muito bem. E, William, vai, Jamil. Perdão, só para a gente entender que o governo brasileiro também tem jogado o jogo de Donald Trump. Por exemplo, amanhã tem uma reunião sobre terras raras, que é basicamente para criar uma aliança contra a China. Então, a princípio, o Brasil foi convidado, de fato, mas não precisaria, na verdade, não tem interesse nenhum em participar. Então, o que faz o Brasil? Não vai com o ministro de Estado, mas manda uma delegação de diplomatas de baixo escalão, mas para dizer para o governo Trump, olha, estamos aqui, hein? Gostamos do convite, muito obrigado, estamos aqui trabalhando juntos, etc., mas sem nenhum tipo de compromisso maior.
Mesma coisa fez o Brasil com o tal do Conselho da Paz. Né? Em vez de falar que absurdo, que é o que de fato o governo pensa, né? Que absurdo, que quem teve essa ideia de colocar um Conselho da Paz que cobre $1 bilhão, não, no lugar disso, olha, não, claro, vamos conversar. Que tal se a gente muda esse Conselho da Paz para ter isso, isso e aquilo? Claro, o governo Trump jamais vai atuar dessa forma, mas o governo brasileiro está dando a indicação de que, olha, presidente Trump, que estamos querendo diálogo, hein? Estamos querendo trabalhar junto. Então, claro, isso de uma certa forma vai mantendo uma relação, entre aspas, mais positiva. Eu, se fosse o Lula, levava um troféuzinho. Falava aqui, ó, a gente acabou de instituir o prêmio Amigo do Povo Brasileiro. Tá aqui o seu troféu. Sempre que começa, Aí aqui é um pouco demais, sempre que começa assim, o Trump adora. Começa assim, a gente trouxe um troféuzinho. Não vale nada, um troféuzinho aqui para você. Ele adora troféuzinho. Uma Troféuzinho camisa da seleção brasileira para você aqui, amigo do povo brasileiro. Já vai ganhar o Trump, a conversa vai mudar de tom na hora. Leva um troféuzinho, Lula. Pega qualquer um aí. Manda fazer, leva aí troféu amigo do povo brasileiro. É mentira. Mas o Trump vai gostar. Teve um ex-presidente aí que levava medalhinhas, né? Mas aí é outra. Eu queria ver a tradução para o inglês do Ziz, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!